Olá, amantes da medicina veterinária, meu nome é Bruno, estamos começando mais um Pode Latir, um podcast da medicina veterinária. Tudo bem, Vanessa? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que foi sua semana? Foi boa? Proveitosa? Foi bem proveitosa. Bastante? Nossa, demais. Compartilhou desse nossa demais também. Hoje a gente tem um papo interessante também. Fugimos de novo das especialidades veterinárias e vamos falar um pouquinho sobre algo que nem todo mundo gosta, né? Nem todo mundo entende, mas é uma coisa fundamental, algo né? complexo, mas é interessante. Eu gosto. Ainda bem que a nossa convidada manja muito disso. Ainda bem. Exatamente. Mas antes da gente falar o tema... Ih, lá vem, gente. Nossa. Gente, vocês têm que pedir pra cortar isso daqui. Por favor, pessoal. Não pede não. Essas piadas de tiozão aqui não rola. Ah, não, deixa. É o momento que eu mais me divirto, cara. Baixo assinado. Vai lá. Não. O que o cachorro vai fazer na farmácia quando ele se machuca? O que ele pede pra fazer? O que ele pede pra fazer quando ele se machuca? Não faço ideia, gente. Um cão curativo. Cala a boca, Alan. Podia ser, mas não é isso, não. Gente do céu. Não. O que ele pede quando ele se machuca na farmácia? Não faço ideia. O que ele pede? Metiolate. Não. Alan, obrigado pela sua resposta. Foi um pouquinho melhor. Gente. Ela viu. Tá bom. Tudo bem. Tudo bem. Tá bom. Vai lá, então. Continue. Agora eu fiquei até desanimado pra continuar, cara. Ninguém deu risada aqui, a produção tá tudo me olhando com cara. Claro que deu, a gente fez um ha. Editor, salva. Tá, coloca aquela monte de risada, enfim. Com base nessa piada ótima. Maravilhosa. Perfeita, convidada. Concordou. Vamos começar hoje um papo sobre a medicina veterinária, não. Sobre medicamentos manipulados relacionados à veterinária. Apresenta a nossa convidada, Vanessa. Que legal, muito bem. Então estamos aqui com a nossa convidada especial. Uma convidada que eu conheço há muito tempo, inclusive. Tudo bem, Lorena? Seja bem-vinda. Tudo bem, e vocês? Quero agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Que bom. Espero que eu possa passar um pouquinho para vocês do meu dia a dia, do meu trabalho. Espero que vocês gostem. Sim, certeza que a gente vai gostar e o público também. Então, Lorena, quero que você se apresente pra gente, que você fale um pouquinho de você, um pouquinho da sua vida, do seu conhecimento. Tá, eu sou farmacêutica, sou formada pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Já faz aí um tempinho que eu sou formada, nem sei se eu digo quanto tempo, porque senão vão saber a minha idade. Não, mas é mais que 10 anos, tá? Eu, então, me formei em farmácia, né? E quando eu me formei, eu não sabia que a área, né, fazer a minha carreira aí, porque eu sempre gostei muito da parte de medicamento, farmacologia e tudo mais. E depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar em manipulação. E aí comecei a pesquisar mais sobre a manipulação de medicamentos veterinários. Fui fazer um curso sobre isso, acabei me apaixonando por essa parte, porque eu também sempre fui muito apaixonada por animais. Lá atrás, quando foi para fazer vestibular, eu tinha até dúvida se eu ia cursar medicina veterinária, ou se eu ia cursar farmácia, ou até mesmo medicina. E aí, depois que eu me formei, que eu fui para manipulação, esse lado de amor pelos animais aflorou bastante, assim. Tanto que também participei muito de feiras de adoção, ajudava os bichinhos, né, resgatar e cuidar e tudo mais. E aí acabei indo para esse lado, justamente por gostar muito dos animais, né? E também porque é uma área muito interessante com relação à farmacologia mesmo, porque cada espécie tem um metabolismo diferente, tem um gosto diferente, até dosagens diferentes. Então, para estudar ali toda essa parte, para mim, me encantou bastante, assim. Então, eu segui essa área. E ela atua na área de manipulação veterinária já faz 8 anos. Já é um tempinho bom, né? Bom. Acho que ela tá qualificada, né? Qualificada para o nosso dia eu hoje. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Um pouquinho. Ainda tem muito que aprender, mas...
Olha, é o que todo mundo fala, sempre mais. Sempre Nunca acaba. Mas então, Lorena, explica pra gente assim o que é a manipulação veterinária, como é essa área aí pra você que você trabalha. Então a manipulação de medicamentos veterinários, ela vem muito para facilitar o dia a dia do tutor do animal. Porque a gente sabe que é muito difícil para certas espécies ter adesão a um tratamento, né? Tem alguns animais que não aceitam medicamento, tem outros que às vezes até acabam se machucando na hora de tomar o medicamento. Porque às vezes o gosto é muito forte, o cheiro é muito forte, eles são muito mais sensíveis do que nós, né? E também pela facilidade que a manipulação dá por ter uma quantidade muito grande assim, de dosagens possíveis dos medicamentos. O medicamento comercial, ele é aquele ali, e se você precisar, você tem que cortar ele em 8, 10 partes para poder dar para um animal que é pequenininho, ou dar 2, 3 unidades daquele mesmo medicamento, porque o animal lá, o cachorro lá tem 40 quilos, ou o cavalo, né? Ali com seus tantos quilos ali também precisa de uma dosagem muito grande. Então, a manipulação de medicamento veterinário, ela facilita muito isso. E também a personificação daquele medicamento, né? Por exemplo, você fazer específico para aquele animal. O que ele realmente precisa. Não tabelar uma fórmula e isso dá indistintivamente para vários animais, sendo que um não precisa de um ativo, o outro precisa mais de outro ativo, você pode aumentar ou diminuir aquela dosagem. Então, fora também todas as possibilidades de formas farmacêuticas que existem, né? Para adaptar o tratamento daquele animal da melhor forma possível para ele, para que ele tenha uma adesão ao tratamento, para que ele se cure daquela doença, ou para que, né, o tutor consiga ter uma adesão ao tratamento, porque a gente sabe que muitas vezes aquele tutor leva no veterinário, faz o diagnóstico, vai fazer o tratamento e acaba largando esse tratamento pela dificuldade que tem de administrar o medicamento para o pet. Então, a manipulação ela vem para facilitar isso, para que o medicamento seja administrado de uma maneira muito mais fácil e para que não seja aquela hora de sofrimento. Que a gente sabe, eles são muito espertos, né? Então, eles vêm pegar a caixinha do remédio, tem uns que se escondem, a gente nem, principalmente gato, né? A gente não imagina onde é que eles estão na casa, porque eles não querem tomar o remédio. E a manipulação, ela vem para tirar isso, sabe? Eu tenho vários clientes, vários mesmo, que fazem a manipulação dos medicamentos dos pets comigo, que fazem, por exemplo, em forma de biscoito, e aí eles dizem que quando chega na hora do remédio, eles pegam o potinho lá e balançam, o cachorro vem correndo, senta e fica esperando, tipo, é a hora feliz dele, né? Não é uma hora que ele não quer, que ele foge, que ele se bate, que ele se machuca. É a hora que ele ganha o petisquinho, que tá ali o medicamento, mas ele nem imagina que tá o medicamento ali. Mas realmente, né, na hora do medicamento, o animal, ele sabe. Porque você pode nunca ter chego com aquele medicamento pra ele, né? Só no barulhinho ali, ele já some, ele corre. Não, e principalmente pra gato, cara. Eu, como tutor de gato, eu sei muito bem como é que é. O primeiro sofrimento é cortar o comprimido. Porque ele nunca vai cortar certo. E a dosagem pro gato normalmente é bem menor do que pro cão, né? Então o menor comprimido você já tem que cortar na metade. Aí você imagina cortar um comprimidinho desse tamanho aqui na metade pra dar pro gato. Aí ele esfarela. Esfarela. Aí perde dosagem. Aí como é que você vai catar o farelo e colocar na boca? Não tem como, né? Aí vem a segunda parte mais difícil, que é dar o remédio pro gato. Você vai ser mordido, arranhado, mordido de novo, arranhado de novo. Você vai colocar o comprimido na boca dele, ele vai cuspir em 12 segundos. Fora que causa trauma pro animal e às vezes causa até um trauma pro tutor, né? Sim. Porque tem gente que eu já vi parar no pronto atendimento porque o gato mordeu, arranhou, saiu sangue e não parava de sangrar e precisou de ponto, e então... Porque o gato ele tem a mira, né? Então tem. Ele vai bem certinho, ele vai mirar no pulso, ele vai mirar no jugular, ele sempre vai nos melhores lugares. Com certeza. Ele sabe onde atacar. Eles são muito espertos. Eu tenho essa experiência. Não, imagina. Então, sim, né, com certeza a gente... É uma vantagem enorme, né? E como você falou, tem ali as várias formas, né, de manipular. Fala um pouquinho sobre as diversas formas que tem.
Como que você pode fazer esse medicamento manipulado para facilitar para o tutor? Então, a gente tem as formas tradicionais, né? Que é a cápsula, que tem alguns animais que são aqueles mais esfomeadinhos, que tem alguns clientes meus que falam assim, eu derrubei 2 cápsulas, ele comeu rápido e eu não consegui nem pegar. Tem problema, Lorena, né? Normalmente, graças a Deus, isso aconteceu com suplementos, né? Quando vieram falar comigo. Mas tem aqueles que comem a cápsula tranquilo, tem uns que até que gostam da cápsula, porque a cápsula é gelatina, né? É um invólucro de gelatina. Então, tem aqueles que eles comem tudo dentro da casa, uma cápsula pra ele não vai fazer diferença, né? Você entrega ali, ele come, engole e pronto. Tem o xarope também, né? O líquido, que o líquido também pode ser feito no sabor que o pet mais gosta. Então, meu cachorro gosta mais de sabor carne, meu gato gosta mais de sabor peixe. Ou sabor picanha, sabor bacon, sabor frango. Tem alguns cães que preferem sabores doces, baunilha, morango, chocolate. E esse sabor chocolate, ele não faz mal, porque é só um sabor, um aromatizante. Tem muitas pessoas que me perguntam, mas você vai fazer o líquido do meu cachorro sabor chocolate, mas não vai fazer mal, né? Porque a gente sabe que chocolate não pode dar pro cachorro. Não, mas é só aromatizante, fique tranquilo, não tem problema nenhum. Dá um alívio saber que o tutor não sabe disso, né? Tem muitos que me falam assim, o meu cachorro é louco pelo cheiro do chocolate. Tem como você fazer um sabor parecido? Tem chocolate branco, tem leite condensado, tem morango, tem banana. Os sabores mais frutais, assim, a gente utiliza mais para aves, né? Eles são mais atrativos para as aves. Mas tem muitos cães que gostam muito dos sabores doces. Então, dá para colocar, dá para adaptar. Como eu falei, dá para adaptar específico para aquele animal, pelo gosto dele, para que na hora do medicamento seja uma hora mais legal possível, assim, para que o tratamento seja feito. Além dessas formas farmacêuticas tradicionais, a gente tem os biscoitos palatáveis, que daí o meu biscoitinho eu faço um petisco, é como se fosse aqueles biscoitos caninos que a gente compra de pacote, só que aí eu incorporo nele o ativo. E aí a gente dá, né, a dose ali, faz certinho a dose do medicamento naquele biscoitinho. E cada vez que vai dar o medicamento, dá aquele petisco, ele vai tomar o medicamento junto. Outra forma farmacêutica que a gente tem muita adesão é a pasta palatável. A pasta palatável pode ser tanto para cão quanto para gato. Mas a adesão maior é para gatos. Como é que funciona? Ela tem uma viscosidade que ela não é tão grande, que não saia do pelo, da pele do animal, mas também ela não é uma viscosidade tão pequena que a hora que você aplica e o animal, sei lá, ele se chacoalha a patinha, ela vai voar para todo que lado. Então, normalmente é para colocar na pata, e aí o gato, na hora que ele lamber, ele vai tomar o medicamento. Então, é feita a dosagem certinha para 1 ou 2 ou 3 gramas de base, dependendo da quantidade de ativo. E aí o tutor vai lá, coloca na patinha ou coloca na barriguinha, e ele vai cheirar, vai sentir aquele cheirinho, aquele aroma de peixe, de frango, vai lamber e vai tomar o medicamento. Então, essa também é uma forma farmacêutica que a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem que ser muito bem feita, porque se tiver alguma partícula, alguma coisa que gruda ali na linguinha do gato, ele começa a espumar e aí acaba não dando certo. Então, ela tem que ser muito bem feita, tem que ser muito homogênea para que dê certo o tratamento. Tem o molho também, que é esse a gente utiliza mais para suplementos, porque ele tem uma dosagem, né? Mas a dosagem dela não é tão precisa quanto do biscoito, quanto da pasta. Então, o molho a gente usa mais para suplemento. Por exemplo, uma condroitina, uma glucosamina, uma vitamina. Aí você pode colocar em cima da ração também com o sabor que o pet gosta mais, né? E aí ele vai comer a ração, vai comer aquele molho, vai tomar o medicamento também. Fora essas de uso interno, a gente tem os shampoos, a gente tem cremes, a gente tem o protetor solar, que é feito específico para a pele do animal, sem cheiro, porque se você for passar o protetor solar com cheiro no focinho, vai incomodar, então a gente faz ele sem cheiro. Sprays calmante para pele, a gente tem florais, a gente tem homeopatia, a gente tem uma imensidade de alternativas para que o tratamento seja efetivo. Opções não faltam, então. Opções não faltam. Só uma coisa, tutores, não deixem seus animais verem esse episódio.
Porque eles vão saber que não é petisco, é remédio, eles não vão querer mais. Tirem os animais da sala, gente. É segredo, hein? É, segredo, não conto pra eles. E a questão dos florais? Como que eles funcionam, principalmente na questão calmante, né? Os florais calmantes. Tá. Então, a maioria das pessoas não sabe o que é floral. A maioria das pessoas confunde floral e homeopatia, que são duas coisas completamente diferentes. O floral, ele não tem nenhuma interação medicamentosa, ele não tem efeito colateral, ele não tem nenhuma contraindicação. Já a homeopatia tem. A homeopatia tem interação, a homeopatia às vezes tem contraindicações. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque são duas coisas completamente diferentes. O floral, ele tem origem, por isso que a gente chama floral de Bach, tem vários sistemas de florais, mas o originário ali é o floral de Bach. E o Bach, ele fez surgiu também com humanos e depois foi transportado esse tratamento para os animais. Eles fizeram testes, então lá, né, no início, quando eles foram pesquisar sobre florais, tinturas de flores que eram dadas para pacientes que tinham problemas emocionais. Às vezes ansiedade, uma depressão, uma agitação. Então eles fizeram lá as tinturas das flores e administraram elas diluídas em gotas para alguns pacientes. E eles começaram a notar que os pacientes melhoravam, tanto fisicamente como psicologicamente. E depois de vários estudos, né, foram feitas diversas essências florais que, misturadas ou não, né, pode ser misturadas várias na mesma fórmula ou pode ser uma só, se for específico para aquela situação. Elas tratam o emocional e, consequentemente, o físico melhora. Por exemplo, existem florais que tratam ansiedade e depressão. E tem alguns animais que eles, por ansiedade ou depressão, eles têm lesões na pele. Então, utilizando o floral, automaticamente essas lesões na pele, elas melhoram. Só que o floral, ele é também, além de ele ter um efeito muito bom, ele é um tratamento. Então, aquele efeito que você consegue com o floral, você fazendo um tratamento ali 1, 2, 3 meses, quando você para o tratamento, 99,9% das vezes o caso não regride. Então, como ele é um tratamento, aquele organismo ele vai melhorar e vai continuar melhorando ao longo do tempo. Diferente do medicamento comum que a gente utiliza, que, por exemplo, um calmante, uma passiflora, uma valeriana, um triptofano, ele faz o efeito farmacológico ali. Tem 12 horas de efeito, passou aquele efeito, volta a regredir, vamos dizer assim, né? No floral, não. Como ele é um tratamento, ali utilizando a longo prazo, aquela característica, aquela ansiedade, aquele medo, ela vai sumir. Porque é um tratamento mais interno, vamos dizer assim, daquele medo. Alguns animais precisam, por exemplo, de floral, a gente utiliza muito em épocas específicas do ano. Por exemplo, fogos de artifício. São muito eficazes contra o medo de fogos de artifício. Só que eu sempre falo para os meus clientes, não adianta você pegar o floral hoje, amanhã é dia 31 de dezembro, você dá agora e querer que o teu pet não tenha mais medo do barulho, né? Como eu falei, é um tratamento, mas eles são muito eficazes mesmo. Então, dependendo daquele medo, daquela situação, a gente faz a fórmula específica para o animal. Pode ser administrada gotinhas ali, pode ser direto na boca. É bonitinho que tem alguns que gostam também. Uhum. Eles, aguinha, né, pra eles. Do sabor, né? A gente não coloca aroma, mas é mais a água mesmo. Sei lá, acho que a ação de dar pra eles. Tem alguns que a gente consegue administrar direto na boca, outros dá pra colocar na água, que apesar de ser mais diluída também faz o efeito. Claro que vai demorar um pouquinho mais pra fazer o efeito. Tem algumas formas farmacêuticas também que a gente utiliza, por exemplo, no banho. Então, dá para utilizar em shampoo, dá para utilizar em spray no ambiente. Tudo isso vai ajudar com relação ao comportamento e, consequentemente, físico. Já a homeopatia, ela é um medicamento, né? Então, ela vai direto naquele problema, tanto físico quanto emocional.
Então tem essa diferença. O floral e a homeopatia, elas não são a mesma coisa. Então toma bastante São cuidado. parecidas, mas não são igual. E até no caso da hiperatividade, né? Sim. A minha cachorra, né? Eu tive que... A Luna. É, sempre Que Luna. usar floral com a Luna porque ela é muito E hiperativa. deu certo? Por pouco tempo. Ela é hiperativa Não tem demais. muito o que faça com ela. Chegou um Por momento pouco que tempo. ela olhou assim e falou: cansei. Deixa ela viver, É. gente. Deixa ela viver. Inclusive, eu queria fazer uma pergunta. Os medicamentos que você faz, você pode fazer sabor meia? Porque os seus são loucos por meio. Não os meus. A minha Luna é famosa aqui porque ela ama meias. Ela é tipo um Dobby de Harry Potter, sabe? Ela ama. Foi só uma piadinha. É, viu? A minha foi melhor. Nossa. Quem sabe um Apresenta dia. sozinho, então. Não, mas quem sabe um dia, né? E desenvolvam o sabor meia, porque Eu não perguntei o é. formato de meia. Não, porque não é uma. Deixa eu fazer coisa uma meia da assim, tua. dá pra ela. É, não, Não, mas mas da tua, a gente não é vê. que seja minha, gente. Pode ser nova, tá no pacotinho. Ela viu, ela pega. Mas eu digo, não é do teu pet. Existem muitos que são loucos por meia. É mais comum do que parece, né? Tá vendo, né? Assim, e então, assim, falando mais um pouquinho, assim, então, esses manipuladores, nossa, eu tô terrível. Corta. Né? Não corta não, deixa eu passar. Assim, eu vou conseguir uma fonoaudióloga de graça pra gente. Deixa eu falar uma coisa que eu esqueci, que é bem legal, bem importante. Um dos problemas que muitos tutores passam com os pets é coprofagia. Sim, Não sei se bastante. vocês já viram, mas Já. existem, principalmente algumas raças, né? Coprofagia é uma coisa que é terrível, porque eu já vi casos assim, de o tutor chegar pra mim e falar assim, eu vou doar esse cachorro, eu tô dormindo, ele sobe na cama e coloca o negócio do meu lado ali. E o que eu faço? Sério, gente, a coprofagia, eu já tratei muitos e muitos animais com floral. E dá super certo. Sério? Olha que Que legal. nem eu falei, demora um pouquinho, né? Às vezes 1, 2 meses. Tive uma paciente minha que demorou ali uns 6 meses, mas a gente persistiu. Falei, continua dando floral. Aí ela começou assim, ela fazia isso quase todo dia. Aí ela começou a fazer uma vez por semana. Daí ela, só quando ela ia passear, sabe? Foi diminuindo a frequência. Aí um dia a tutora dela me ligou, falou, Lorena, muito obrigada, já faz 2 meses que ela não mexe no Isso cocôzinho. é muito bom. Eu tava pra começar um tratamento desse, porque tinha vezes que eu chegava em casa e tava tudo limpo. Eu falava, nossa, ué. Aí um dia eu olhei e falei, achei que ele tá limpando. Era um deles que realmente comia tudo que os outros faziam. Nossa, gente. E tem é os que horrível. comem e tem os que levam, né? Aham. Não, sim, isso acontece. Levam pra cama, levam pra... Os melhores lugares possíveis. E aí esse é um problema muito difícil, assim, porque é complicado, né? Imagina, você vai lá, tá uma visita em casa, você tá no jantar, de repente o cachorro ali... Você vai... Que cara que você fica olhando pra visita, né? Tipo, desculpa. Você convida a visita pra sentar no teu sofá, ela senta e ela E tá lá, fica né? quentinha ali. E tá lá. É Ou ele vai complicado. lá, dá um cheiro, uma lambida. Né? Nossa. Bem assim. É uma situação meio constrangedora, né? Meio não, é super. Não, mas quem tem pet entende, né? Sim. Mas quem não tem fica meio assim, né? Tipo, meu Deus, O que tá acontecendo? o que acontece nessa casa? E falando então ainda, como você estava falando, que o manipulado ele é feito para o seu pet, né? Como que é feito esse medicamento? Como que é calculado exatamente para o pet? Como que você sabe, por exemplo, que esse pet precisa de tanto, que esse pet precisa de menos de alguma coisa? A maioria dos medicamentos, elas têm a dosagem por quilo, né? Por causa da farmacologia mesmo, né? Metabolismo, absorção, excreção, tudo entra na farmacocinética ali. Cada peso e cada espécie tem uma dosagem por quilo. Tanto que para cães e gatos é diferente. Assim como existem aqueles medicamentos que para gatos a gente não pode dar por causa do metabolismo do gato, e assim como existem aqueles que para o cão a gente não pode dar por causa do mecanismo do cão. Então, para cada espécie e para um peso, né, existe uma quantidade de miligramas. Isso normalmente é calculado pelo médico veterinário. Aí entra vocês, né? Pronto, sobrou pra nós. É. Então. É feito, né,
no consultório, é feito a anamnese, é feito o diagnóstico, é escolhido o medicamento, e aí o veterinário calcula pelo peso que ele foi lá, levou o cachorrinho lá na balança, pesou, ele calcula, ele faz a receita e manda para mim. O meu trabalho é fazer naquela dosagem correta e muitas vezes é conferir o que o médico veterinário faz. Porque, às vezes, até por falta de atenção, desconhecimento, e também pela correria do dia a dia. Tem alguns medicamentos que têm um índice terapêutico baixo, né? Que significa isso? A dose terapêutica é muito perto da dose tóxica, então é muito perigoso você errar a dose. Então, quando eu vejo que chega uma receita que tem uma dose muito alta, se não está escrito na receita o peso do animal, eu pergunto pro tutor: quantos quilos tem o teu cachorrinho? Ah, tem 50. Então daí na minha cabeça já tá explicado porque essa dosagem desse medicamento, né? Mas já aconteceu de chegar receitas até mim de, por exemplo, errar vírgula. Então, o que seria 1,25 se tornou 12,5. E aí eu olhei a receita, olhei que o cachorro tinha 3 quilos e pensei, opa, né? Aí eu dei um WhatsApp lá pro veterinário: olha, doutor, aconteceu isso e isso, chegou esse paciente aqui com essa receita, tá, essa dosagem, tá correto, é assim mesmo, ou ele tem alguma outra particularidade que precisa ser uma dosagem mais alta do que a usual, ou não. E algumas vezes acontece, né, do animal precisar de uma dose maior por causa de uma particularidade dele, mas algumas vezes é por algum erro, às vezes até mesmo o tutor tá perguntando muita coisa ali na hora, então isso é muito importante, essa relação veterinário-farmacêutico ali, para que a gente consiga proporcionar o melhor pro pet, né? Para que não haja erros. Claro que nós somos humanos, todo mundo erra, mas quanto mais a gente puder evitar esse tipo de coisa, melhor. Então, existem as tradicionais tabelas que a gente tem lá na faculdade de tal medicamento, tantos miligramas por quilo, tal medicamento, tantos miligramas, que daí a gente faz aquela continha ali na hora. Mas, às vezes, ela foge por algumas particularidades que o animal tem. Só que, muitas vezes, a gente precisa detectar isso antes de fazer o medicamento para que não ocorra nenhuma fatalidade, né? E o principal, né, essa interação realmente entre um profissional e outro para manter sempre o melhor atendimento, né? Sim, eu falo sempre que acho que um mundo ideal ali na parte de saúde seria um bom relacionamento entre os profissionais de saúde, porque cada um tem a sua especialidade, né? Sim. Assim como eu não sei fazer um diagnóstico, né? Muitas das vezes o veterinário fica em dúvida entre uma associação medicamentosa, por exemplo. Se isso com isso não vai interagir, vai, sei lá, diminuir o efeito um do outro. Então, eu, por exemplo, sou muito aberta a perguntas, né? Se tem alguns parceiros veterinários que às vezes me perguntam: Lorena, eu tô com esse caso assim, assim, assado, o diagnóstico foi esse, eu queria usar esse medicamento com esse, posso colocar na mesma fórmula? Né? Até antes de fazer a receita, porque às vezes até por desconhecimento. Por exemplo, medicamentos termosensíveis. Muitas vezes o veterinário não sabe que é termosensível. Ele sabe qual que é a ação, ele sabe farmacologicamente o que acontece, né, com o tempo de metabolismo, como a posologia, a dosagem por quilos, mas ele não sabe que é termosensível. E às vezes ele faz uma receita e pede para colocar numa forma farmacêutica que a gente não consegue fazer porque às vezes esquenta. Por exemplo, o meu biscoito, ele vai para o forno. Ele tem não é uma temperatura muito alta, né? Mas é uma temperatura suficientemente alta para que, quando a gente faça a fórmula de lactobacilos, os lactobacilos morram. Então, eu não consigo fazer lactobacilos em biscoito. Por esse motivo. Aí eu sempre explico: olha, esse medicamento é um termosensível, por exemplo, o SAMI, né? Que é o S-adenosil-L-metionina, que é pro fígado. Ele é um protetor e regenerador hepático e ele é muito termosensível, além de puxar muito água do ambiente. Então, tem algumas formas farmacêuticas que eu não posso colocar ele, porque
se ele quer fazer, ele vai ficar estranha, vai ficar gosmento. Então, às vezes, o veterinário não sabe isso, porque ele nunca viu na prática como é aquele pó, como é aquele ativo. E aí, essa conversa faz com que a gente chegue para o tratamento, melhor tratamento, né? Na forma farmacêutica ideal para aquele animal. Sim, porque você tem que garantir que vai ser um tratamento eficaz, né? Isso. Não basta, como a gente sempre diz, né? Você está lidando com o amor da vida de alguém. Não é só mais um pet, né? É o filho de alguém. Então, essa interação que você tem que ter com o veterinário, ou mesmo o veterinário com você, é ela que vai fazer o tratamento ser eficaz, né? Sim. Porque muitas vezes só a teoria, como você falou, só a teoria não basta para ele saber. Ele pode saber o que faz, mas ele pode não saber, às vezes, uma interação, né? Sim. E isso é muito comum, porque, que nem eu falei, o profissional do medicamento é o farmacêutico. O veterinário, ele é o profissional que cuida do pet. Mas o profissional especializado no medicamento é o farmacêutico. Por exemplo, provavelmente vocês não têm aula de manipulação de medicamentos. Não. Então... Muito triste, mas infelizmente não. Como é que eu vou saber como que eu faço uma fórmula que seja estável por 4 meses? Porque, assim, a partir do momento que eu faço aquela fórmula, o tutor vai pegar essa fórmula, vai levar para casa, sei lá em que condições que ele vai deixar, porque a gente pede para deixar em sombra, num local fresco, mas tem aquele que guarda na janela do banheiro, né? Então, o veterinário não sabe como que eu faço para a fórmula ficar estável por 4 meses, que foi a prazo de validade que eu coloquei lá na fórmula, né? Então... a gente tem que conversar, né? Tem que ter essa interação para que a gente possa ter a melhor fórmula para aquele pet. Tem os que são os de rua lá, por exemplo, os comunitários, que aí ele nunca tá lá, né? Às vezes, como é que eu vou fazer um tratamento para esse cachorro, né? Eu preciso espaçar a dosagem dele o máximo possível, para poder fazer aquele tratamento certo, senão ele não vai conseguir se curar daquela doença. Então, qual que é o máximo que eu consigo colocar de ativo que não seja tóxico para aquele peso? Qual que é a forma farmacêutica que eu posso fazer que ele diminua a velocidade de absorção daquele medicamento para que ele faça um efeito por um tempo maior? Então, tudo isso é o farmacêutico que estuda. O veterinário, ele sabe que existe, mas... né? Como que eu faço isso? Então, essa interação, assim, trocar ideias, né? Estudar junto, isso eu acho muito importante. E não ter vergonha, né? Assim como eu não sei muita coisa da profissão de vocês, vocês também podem perguntar sem vergonha nenhuma, porque tem muitos veterinários que eu vejo que tem vergonha de perguntar, assim, tipo, nossa, como que eu vou perguntar pra ela que eu não sei de quanto em quanto tempo eu posso dar esse remédio, se tem alguma forma de eu estender esse tempo de ação do medicamento, né? Pergunta, a gente tá aberto a todas as possibilidades. Sim. E se tem algum problema, a gente corre atrás e soluciona junto. Não tem problema nenhum. Vai que surge uma nova descoberta, né? Às vezes, sim. Sabe, né? Nunca se sabe. Eu já recebi, por exemplo, ligação do veterinário que precisava. Eu tô com uma tartaruga que ela tá com fungo e eu não tô conseguindo tratar. Tem como você ver o que você pode fazer para que por exemplo, essa pomada, ela fique mais tempo fixada, porque a tartaruga, ela vai na água, né? Uhum. Então, já aconteceu de eu ficar ali horas e horas e horas para fazer uma forma que a pomada, ela fixe bem para que não saia na água por aquele tempo que a tartaruguinha ficava ali. Outra vez que eu precisava fazer um calmante para uma macaquinha. E eu imagino qual macaca ela vai fazer. E a tutora pediu pra fazer um... Não era a Gigi. Não é. Não é da Gigi. Pediu pra fazer uma barrinha de cereal de banana. Foi bem interessante essa vez que eu fiz também. Que aí a gente colocou passiflora e triptofano pra ela na barrinha de cereal. Espero que ela tenha gostado, eu não lembro se é. Provavelmente gostou. Eles sempre amam essas coisas. Sim. Né? E assim, falando em questão agora, né, de ética, em questão de legislação, como que essa prática, digamos assim, como que garante essa segurança e essa qualidade da manipulação?
Então, a farmácia de manipulação veterinária, assim como a farmácia de manipulação para humanos, ela tem vários pontos em que você precisa ter um controle de qualidade. Começando do fornecedor de ativos, né? Então, a gente faz uma qualificação do fornecedor de ativos. A partir do momento, além de fazer o controle de qualidade do ativo na hora que ele chega na farmácia, a gente ainda faz uma qualificação antes da compra do ativo. A gente vê se aquela empresa ela segue todas as normas, né, a qualidade daquela empresa que vai trazer o ativo para dentro da farmácia. Depois da compra desse ativo, que vai ser utilizado na farmácia de manipulação, assim que chega, a gente faz o controle de qualidade do ativo. Então, ponto de fusão, pH, solubilidade, até características organolépticas, tipo cheiro, sabor, dependendo, né? Também não vou tomar tudo nem comer tudo, mas dependendo do ativo, a gente também sente o cheiro, o sabor, a cor, tudo isso quando chega essa matéria-prima. Então, faz esse controle de qualidade. Aí, depois disso, passa para a área de manipulação, aprovada, né? Não aprovada, a gente devolve para o fornecedor. Mas aprovada, passa para a área de manipulação. Aí, na área de manipulação, a gente faz a manipulação também de acordo com todo o processo de manipulação, que é padronizado. Após a fórmula pronta, a gente faz um processo de controle de qualidade dentro da farmácia. Então, por exemplo, é um shampoo, a gente vê o pH, a viscosidade, até mesmo o aroma, a cápsula. A gente faz o peso médio da cápsula, que é ver se está todas as cápsulas conforme na mesma média de peso, porque se isso não acontece, a gente sabe que o ativo foi mal distribuído, né? Então, é feito esse controle de qualidade. Após isso, aí a gente embala e faz mais um controle de qualidade com conferência de tudo que foi feito, com ordem de produção, etiqueta, tudo certinho. E aí a gente finaliza essa fórmula para ser levada para o consumidor. Em paralelo a isso, a gente também tem, dentro da farmácia de manipulação, um sistema de controle de qualidade externo. O que é isso? Então, eu faço meu controle de qualidade diário ali com todas as fórmulas, todos os dias, é a minha rotina. E aí, uma vez por mês, uma empresa especializada em controle de qualidade, ela recebe uma amostra que eu fiz como se fosse para um consumidor final. Inclusive, para as meninas lá do meu laboratório, eu não mostro para elas que aquela é a fórmula do controle de qualidade que vai ser mandada para o controle de qualidade. É como se fosse um cliente. Então, elas fazem normalmente, sem saber que elas estão fazendo para ser mandado para o controle de qualidade, elas fazem como se fosse para um cliente. E aí, eu embalo essa fórmula e mando para esse laboratório. Esse laboratório vai fazer a dosagem de tudo que tem ali dentro, ou se for um ativo só, eles dosam todas as cápsulas ou todos os biscoitos e veem se essa dosagem ela está constante em todas as unidades ali. Por exemplo, é uma fórmula com 60 cápsulas de, vamos dizer assim, enalapril, né? Aí eu manipulo no laboratório como se fosse para o meu cliente ali, que vai dar para o seu pet. Aí a gente embala, manda pro laboratório de controle de qualidade. Eles vão lá, eles vão dosar em todas as cápsulas, ver se tem os 5 mg de enalapril em cada cápsula. Eles fazem um laudo e me mandam, né, para me mostrar aquele desvio padrão, se tá dentro, se não tá, porque uma margem bem pequenininha, ela é aceitável, assim como nos comerciais também existe essa margem, né? Não é 100%, é 99,9999% que é daquela dosagem. E também, além disso, da fórmula em si, a gente também tem o controle de qualidade da água utilizada no laboratório. Então, é aquela água que é utilizada para fazer a base de shampoo, para fazer, inclusive, a pasta, que entra na base do biscoito. Aquela água, todo mês também é testada. Então, a gente testa a água que chega até
a tubulação da farmácia, e aí testa a água também que sai do meu purificador, que no meu caso eu tenho osmose reversa, que é a máquina de osmose reversa. Aí a gente tira uma amostra todo mês também, manda para esse laboratório, e esse laboratório faz análise para ver se ela realmente está pura, se não tem nada de alguma coisa que esteja contaminando, e aí também me manda o laudo. Então, todos os meses é feito controle de qualidade externo, tanto da água quanto da forma final, né? Então, para você que está pensando que é só colocar o pozinho na cápsula, né? Existe todo um protocolo, né? E até porque existem pessoas que duvidam que o medicamento manipulado é igual ao original, né? Assim. Inclusive médicos veterinários, né? Que falam pro cliente, não vai na manipulação, vai na farmácia e compra o da indústria. É a mesma coisa, né? E o pessoal tem que começar a entender isso, né? E que nem eu falei, ainda o manipulado tem suas vantagens. Eu, por exemplo, tenho alguns clientes que pedem pro seu pet lá, por exemplo, 3, 4, 5 fórmulas. Aqueles que são cardíacos, às vezes precisam de mais de um medicamento. Um benazepril, uma espironolactona, um pimobendan, ele toma em horários diferentes, ou seja, não tem como a gente colocar na mesma cápsula. O que eu adoto como uma coisa rotineira lá na minha farmácia? Por exemplo, se tem um pet que toma 3 medicamentos diferentes, que eles não podem ser associados, são 3 cápsulas diferentes, né? Para que fique mais fácil para o tutor, o que eu faço? Eu coloco em 3 cápsulas de cores diferentes. Porque sempre tem aquele danadinho, né? Que a gente vai dar a cápsula, ele guarda ali. Aí você virou as costas, quando você vai olhar, tem uma cápsula na cama dele lá. Tem uma cápsula no chão. Aí, se todas as cápsulas forem a mesma cor, como é que você vai saber o que ele cuspiu, né? Principalmente os cardíacos, que precisam tomar aquele medicamento todo dia. Precisa, né, ter o maior cuidado com eles. Aí, o que eu faço? Então, eu coloco em 3 cores diferentes. Um eu coloco na cápsula azul, outro eu coloco na cápsula vermelha, outro eu coloco na cápsula verde. Aí, eu padronizo isso. Então, todas as vezes que aquele tutor pedir a fórmula do seu pet, a Espiro vai na cápsula azul, o pimobendan vai na cápsula verde e o benazepril vai na cápsula vermelha. Então, se ele achou lá na cama a cápsula vermelha, ele sabe que não tomou o benazepril e ele vai dar de novo o benazepril. Então, isso também é uma vantagem da manipulação. É você poder colocar da forma mais fácil possível para detectar algum erro até na administração. E é engraçado que tem alguns tutores que eles acham que... Eu até padronizei isso, né? Ao longo da minha vida aí de manipulação. Porque lá no começo, às vezes, por exemplo, eu pedia uma fórmula, né? Aí eu fazia lá a cápsula, hoje eu vou fazer essa na azul. Aí chegava uma cápsula de uma cor nova, mais bonita, sei lá, né? Hoje eu vou fazer na rosa branca. Aí o tutor do animalzinho chegava lá e falava assim, olha, veio errado o remédio do meu pet, porque vinha azul e agora vem rosa. Vocês fizeram errado, me entregaram errado. E até ele entender que, né, a manipulação é isso, é você ter a possibilidade de fazer de forma diferente, né? Se precisar trocar a cor, às vezes porque o animal associou que aquela cápsula vermelha ali é ruim e a cápsula azul é boa, que tem também isso. Por exemplo, uma fórmula que eu tenho lá que vai vitamina C, que vai condroitina, glucosamina e vitamina C, a vitamina C por si só, ela tem um cheirinho mais gostoso, porque é mais cítrico, assim, sabe? E tem alguns que eles sentem o cheiro da vitamina C e eles querem comer a cápsula. E aí eles associam que a azul, ela tem aquele cheirinho bom. Então, a hora que o tutor tira do potinho, eles olham o azul e já querem comer, sabe? Aí o tutor fala, ele come a azul, mas não come a vermelha. Aí se a gente troca a cor da cápsula, eles comem as 2 cápsulas tranquilo. Então, essa é uma vantagem também da manipulação, que você pode adaptar até o comportamento do animal, ou como que você vai dar o medicamento para ele. Sim, olha, só vantagens, né? E o que a gente falou, o que você puder fazer para facilitar, vai ajudar, né? E tendo a garantia de que é o mesmo princípio ativo, que vai fazer o mesmo efeito, que vai curar da mesma forma, né? Sim. E falando um pouco ainda sobre a questão da farmácia ali,
Como a gente falou, assim, sempre pode ter algum erro, né? Quais que são, assim, os potenciais erros numa manipulação que podem acontecer, assim, e como que é feito para evitar que esses erros aconteçam? Porque, que nem você falou, às vezes uma dosagem ali de 1 miligrama para mais, para menos, já vai fazer total diferença. Então, quais que são esses erros potenciais que podem acontecer e como evitá-los na farmácia? Erros que podem acontecer, dos erros é troca de embalagem, né? Que a gente faz a manipulação ali todo dia, o dia todo. E isso eu levo muito a sério, assim. Tudo que é feito com rótulo e ordem de produção completamente grudada com a fórmula. Sempre. Nunca se distancia uma coisa da outra. Porque se isso não for rigoroso, a troca de ativo ali na manipulação, ela pode existir. Então, esse processo tem que ser muito importante. Outra coisa que pode acontecer, né? O erro de dosagem. Então, tanto da prescrição lá, que nem eu falei, que a gente tem que conferir sempre a prescrição com a ordem de produção, até mesmo na hora da digitação no sistema para fazer a ordem de produção na farmácia, na manipulação, a gente tem que conferir. Eu levo na minha farmácia, essa conferência eu faço ela 2, 3 vezes antes de mandar para manipulação, porque isso é muito importante, né? Tanto a conferência do peso do animal com a dosagem, quanto da dosagem ali com o que está na receita com o que está na minha ordem de produção. Então, isso é muito importante. Na hora da pesagem também, é muito importante, muita atenção, contanto que na minha farmácia, a única pessoa que pesa sou eu. A pesagem de todos os medicamentos eu concentrei, só eu peso, para garantir que aquilo esteja 100%, porque é aquele critério, né? Eu sempre falo, eu peso, eu revejo, vejo novamente, confiro, e o cuidado com a balança, né? A balança que a gente usa de precisão, ela tem que ser muito bem ali cuidada, né? Fazer a calibração todos os dias, cuidar nas manutenções, porque a balança não funcionando bem, a dosagem tá errada também, né? Então, seria esse um cuidado essencial, assim, a pesagem, a conferência da receita, ou a parte final também da controle de qualidade, não trocar a cápsula de pote, porque a gente sempre faz também 1 a 1, faz a controle de qualidade desse, coloca no pote e fecha, para depois abrir outro, para poder fazer o controle de qualidade, para não fazer confundir, né? Porque somos humanos, precisamos de um processo sempre muito bem feito para que evite esses erros. Porque você precisa, que a gente fala, né? Garantir o sucesso do tratamento, e o mínimo erro às vezes pode custar a vida, né? Sim, e nossa, Deus o livre. Imagina, vocês têm os pets de vocês que são os filhos, né? Sim. Eu também tenho. Eu costumo falar assim que toda fórmula que eu faço como se fosse para minha filha. E hoje, assim, em questão de inovações, o que a manipulação, ela... como que eu posso falar para você? Como que ela se adapta, né, a essas inovações em questão de tecnologia, para cada dia ter uma melhoria dentro dessa área? Em manipulação sempre surgem equipamentos novos, né? Balanças cada vez mais precisas, métodos de manipulação mais rápidos. Tem lá máquinas, por exemplo, para fazer o sachê. Tem ativos novos surgindo todos os dias. Por isso que a gente sempre tem que estar em constante atualização, constante estudo, porque todo dia surge ativo novo. Todo dia surge uma indústria que foi lá e fez um ativo novo, seja ele para uso interno, uso externo, para alguma doença ou até mesmo para cosmético, né? Que é utilizado muito também em cosmético, a parte por exemplo, shampoo, para o pelo do animal ficar mais bonito, tudo mais. A gente tem muitos lançamentos com relação a isso todos os anos.
a parte de absorção, as microcápsulas, as nanocápsulas, isso também entra na parte veterinária. Sempre também tem esses ativos aí novos sendo lançados. Formas farmacêuticas diferentes. Agora existem os filmes, né? Que você coloca ali na língua do animal, ele se desfaz. Então, todo momento tem alguém criando algo novo para facilitar a nossa vida. Que bom, né? E a gente sempre tem que estar em constante adaptação, constante estudo e tudo mais pra gente proporcionar isso. Até porque hoje em dia o tutor, ele tá ligado, né? Ele tá vendo tudo. Antigamente ele ia no que você falava. Hoje em dia ele chega lá pra você e diz, olha, eu vi que dá pra fazer agora com um pedaço de papel, você já faz? Sim. Então, o que você tá falando? A facilidade de você ter a informação ali, né? Na mão ali, toda hora. E aí surgiu algo lá nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra. Eles já vêm ali cobrar a gente. Você não tem ainda? Eu preciso. Como assim? O doutor foi pra lá, acabou levando o pet, né? E volta pra cá. Poxa, viu alguma coisa diferente? Como assim você não tem? Ainda não chegou. Não, corre atrás que eu quero. Sempre vai surgir coisa nova, né? Até na questão de medicamento mesmo. Medicamentos que você usava um tempo atrás, hoje em dia você não usa mais. Dosagens que o pessoal achava que era tanto, hoje em dia descobrindo que menor pode fazer efeito. Então, tudo, né, vem surgindo para mudar um pouquinho e melhorar, né? Ativos que surgem que assim, às vezes tem alguma coisa que a gente utiliza em grande dosagem para fazer aquele efeito, lança um ativo que a dosagem dele ali é 2 miligramas, que faz aquele mesmo efeito do outro que é 1 grama, e daí também facilita na hora da administração, porque como é que você vai dar 1 grama para aquele pet, sendo que ele nem toma um medicamento pequenininho, que dirá aquele grandão, né? Uhum. Então, tudo isso facilita a gente saber os lançamentos e tudo mais, facilita muito na hora de você fazer a fórmula e na hora do tutor poder dar essa fórmula para o pet. E falando um pouquinho sobre a farmácia de manipulação mesmo, como que é o ambiente de uma farmácia? Que equipamentos você usa? Falando também, inclusive, como que o tutor ele pode escolher uma farmácia de manipulação, porque geralmente não, né? Sempre a farmácia de manipulação ela já vai ter um produto mais em conta, mas nem sempre tem que ir pelo preço, né? E a gente sabe que hoje em dia equipamentos são caros, então nem sempre a diferença vai ser tão grande, né? Então dá dicas de como que o tutor pode escolher uma farmácia de manipulação boa e o que uma farmácia de manipulação tem de diferente de uma farmácia convencional, por exemplo. O principal, eu acho que né, pode ser a primeira coisa ali para você ver, é você ter total abertura para fazer perguntas, né? Na hora que você chega para fazer a encomenda ali do medicamento. Então, total abertura para tirar dúvidas, para saber como vai ser feito. Isso faz muita diferença também, dá muita confiança, né? Os processos de controle de qualidade também, né? Notar, assim, sobre os profissionais que trabalham ali, se estão bem instruídos, se eles conseguem tirar suas dúvidas, isso é muito importante. Eu sempre falo para as meninas que trabalham comigo lá que tudo que eu faço, tudo que a gente faz ali dentro da farmácia, elas também têm que saber, porque o cliente ele tem direito de saber como que aquele medicamento está sendo feito, né? Acredito que seja isso, assim, com relação a escolher, né? É você saber o conhecimento que está ali, é você poder conversar abertamente, é você perguntar sobre o processo e ter uma resposta efetiva. Não ir só pelo preço, né? O preço, na verdade, eu acho que deve ser a última coisa que você vai ver, né? Claro que você tem que procurar um lugar que não tenha um preço tão exorbitante, mas, sei lá, se você for fazer uma cotação, às vezes, assim, na farmácia A tá 50, na farmácia B tá 200, alguma coisa de errado tem, né? Porque não vai ser tanta diferença assim, né? Então, ficar esperto nisso também, né? Sim, com certeza. E também ir pela tua cabeça, né? Tipo, tem muita gente que faz propaganda, mas às vezes na hora de entregar ali o produto, às vezes peca em alguma dos quesitos, vamos dizer assim, né?
Então, procura conversar, procura tirar suas dúvidas, até mesmo com relação à forma farmacêutica, né? Às vezes o veterinário passa uma forma farmacêutica e você questiona sobre o que mais pode ser feito. Ali você já sabe se a pessoa realmente sabe o que está fazendo ou não, né? Sim. Temos mais alguma pergunta? Eu acredito que no momento era isso. Bastante coisa, alguma coisa que As você acha nossas importante perguntas, eu acredito que era isso. falar? Alguma coisa mais pra gente falar pra gente sobre manipulação? Acho que a gente deu uma... A gente falou um pouquinho sobre tudo, mas de um jeito que acho que todo mundo consegue entender. Não quero entrar em farmacologia sobre coisas, porque dói a cabeça. Em questão Eu de... não quero fazer uma aula pra gente, então... Né? Tem certas coisas que pra explicar é 2, 3 horas, aí eu acho Ela que... fala o nome dos negócios, ela fala rápido. Gente, eu sou apaixonada pela questão de nomes difíceis. Nossa, eu acho muito legal. Fala de volta o Sami, só assim pra dar uma... S-adenosina L-metionina. Nossa, gente, eu sou apaixonada por isso. Alguém da produção consegue falar? Espironolactona é um que É o mais fácil de todos. Não, mas é um que às vezes o cliente vai pedir lá pra gente falar, me dá essa espironolactona. Nossa, gente, mas Que sério, a questão de nomes difíceis, nossa, eu gosto muito. É uma coisa que me chama muita atenção. Mas o acadêmico de farmácia mesmo, quando a gente começa, que aí os professores começam a falar esses nomes, a gente tem que decorar o nome, real. Sabe? Sentar ali e falar... metformina. Eu já trabalhei em balcão de farmácia. Balcão de farmácia é uma delícia, porque você tem cada figura. E você escuta cada um, né? É cada eu já nome ouvi trocado. o metformiga. Nossa! Hidroclorotiazida também. É cada nome assim que eles trocam e a gente entende. O mais engraçado é que a gente entende o que a pessoa quer. Sim, nossa, mas é uma coisa que eu acho muito legal. Sim. Muito interessante. E a gente achando que era difícil a nossa parte de farmacologia. Eles têm que decorar todos esses nomes, cara. Não, gente, mas eu acho muito mais fácil decorar esses nomes do que a nossa parte. Eu tenho um amigo que eu falei um dia pra ele assim, eu tô com muita dor muscular, o que será que eu podia tomar? Eu falei, você já tomou ciclobenzaprina? Aí ele olhou pra mim, o quê? Falei, ciclobenzaprina. Daí ele, como é que eu peço na farmácia? Daí eu, sim, ciclobenzaprina. Daí ele, tá, né? Aí ele disse que chegou na farmácia e falou, me vê um ciclobenza coisa. Tipo, cicloben, alguma coisa. Daí disse que a atendente chegou pra ele e falou, esse é um relaxante muscular, está com dor. É isso mesmo. Falei, como vocês se entendem, né? É igual ler uma receita, né? Uma receita em que quando ela tá... Em falar nisso, eu quero pedir aqui encarecidamente para todos os médicos veterinários digitem! E futuros médicos veterinários. Coloca um negócio vermelho aqui, assim, digitem, por favor. Porque assim, a minha bola de cristal, ela quebrou, sabe? Agora eu não tô conseguindo mais adivinhar o que é, né, o que é colocado ali na receita. E hoje em dia é tão tranquilo você ter um computador, né? Ou você escrever de uma forma mais lenta, enquanto você explica para o paciente, né, pro tutor do paciente, como que ele vai administrar aquele medicamento, você pode escrever de uma maneira mais tranquila. Não precisa só colocar a primeira letra e colocar um risco depois, porque a coitada farmacêutica aqui fica, às vezes, 30 minutos para entender qual que é o ativo que o veterinário quis, ou o médico, né, no caso do balcão da farmácia. Mas a gente tem muitos, no caso de médicos, tem muitos médicos que a gente entende porque é aquele mesmo medicamento que ele pede sempre. Então a gente olha o nome do carimbo ali e a gente fala, isso aqui é paracetamol. Porque tem um P e um negocinho assim no final, isso é paracetamol. Principalmente os médicos mais antigos, né? É. Que eles já têm essa, digamos assim, o normal deles, escrever na receita, e Sim. coloca lá um V, um risquinho, um P. É que vocês da farmácia não sabem, mas a gente tem um semestre só disso. A gente aprende a escrever errado. Inclusive a prova, se a professora consegue entender um A, a gente zera.
Eu imagino Sexto semestre a gente não é aprende possível, isso. Cara, tem que ter uma matéria na faculdade. É, sexto Porque semestre. 90% dos médicos e médicos veterinários mandam os negócios pra gente assim que Acho que é por isso é que a gente tem impossível. notas baixas nas outras provas, né? É. Gente, eu A vou gente falar. escreve do mesmo jeito. Exatamente. Eu vou falar um segredo pra vocês. O farmacêutico tem um grupo no WhatsApp que é só pra mandar receita pros amigos, os colegas tentarem decifrar o que tá falando. Aham. Ah, cara, me coloca nesse grupo, cara, por favor. É cada receita que você olha assim, você fica. Mano, daí você tem que perguntar pra pessoa. Tá, mas ele falou pra que é? E o problema é quando você pergunta pro médico e ele não lembra. Aí ele não lembra e ele não sabe o que ele escreveu. Nossa, eu nem lembro desse paciente. Deixa eu ver aqui o que ele tem. Ah, eu não sei se é isso, mas pode pôr isso aí na Vai, forma. tenta aí. Que esse aqui também dá, sabe? É. Esse mal não vai fazer. Então, médicos veterinários, futuros médicos veterinários, recado dado. Olha a cara de braba dela quando vocês escrevem. Ó, cara de braba dela quando vocês escrevem errado. E viu, tem uma matéria já no primeiro ano de farmácia que chama estágio 1. Que nesse estágio 1, a professora leva uma pilha de receita, assim. Ela entrega pra gente e fala, leiam. E a gente fica lá assim, meu Deus, o que tá escrito aqui? Daí alguém, né, um abençoado, olha, a posologia é de 6 em 6 horas. Tem um D aqui, é de pirona. De pirona, certeza. Aí a professora vai lá e fala, não, é dexametasona. Parecidíssimo. É bem assim. Estamos descobrindo como é que eles aprendem agora. Eles acham Associações. É a letra, aí vê se a extensão da palavra é Aí mais faz ou uma lista menos do que aquele tem. tamanho, né? Tipo, se é ali... Ah, não, a palavra é muito comprida, então é um ativo mais comprido de nome, né? Aí você pega uma régua, vê quantos centímetros tem o risco. Existe uma tabela, né? Uma tabelinha assim. 5 centímetros tal. 10 centímetros tal. E quando vem, por exemplo, antibiótico, aí que pega, porque tem antibiótico que é de 12 em 12, tem antibiótico que é de 6 em 6, tem antibiótico que é de 8 em 8. Aí, às vezes, o 8 parece um 6. Aí você tem que ver se o outro número que ele colocou é mais parecido com 6 ou com 8. E assim a gente vai. Então é isso aí. Recado dado, pessoal. Vamos escrever melhor nas receitas. Por favor, E vamos os farmacêuticos agradecem. Vamos solicitar que a matéria de escrever errado seja retirada da nossa Por favor. De preferência, se tiver uma outra matéria de como fazer um receituário bonitinho para o farmacêutico ler e entender tudo o que está escrito, né? E ainda dar uma estrelinha, né? Vocês podiam fazer um ranking de estrelinhas, né? Dá pra fazer. A clínica este mês mandou só receitas legíveis. Ganhou Nossa. estrelinha. Fazer uma postagem no Instagram, porque daí fica vergonhoso pra quem não ganha nenhuma, né? Exatamente. Nossa, tipo, ó, essa clínica aqui ganhou menos 10 estrelas. Nossa. Acho que tem que melhorar, hein? Exatamente. Não, mas ó, a gente tá brincando, mas é sério, pessoal. Porque se o farmacêutico não entender a receita e ele achar que entendeu e for de diferença, vai dar cagada. Por isso que tem que ter... A responsabilidade é muito grande. Por isso que o farmacêutico é muito bravo, porque a responsabilidade daí é cair em cima da gente, né? Porque, nossa, mas como é que você dispensou isso? Será isso? Mas é que tava escrito. Não tava escrito, mas qualquer pessoa que olha a receita e fala, não sei nem o que tá escrito, você tá dizendo que tá escrito isso, então beleza. Misteriosamente todo mundo consegue ler depois aí. Daí depois sim. Depois que você fala o que é, daí a pessoa, claro, com certeza, como é que eu não vi antes? Decifra, né? Acho que o papo é esse. A gente tem algumas perguntas que vieram agora do Instagram. Lê pra gente, Vanessa. Calma aí, deixa eu me atualizar aqui. Deixa eu achar. Produção, onde mandaram as perguntas? Tá aqui, já achei. Ela achou. Então temos aqui a pergunta da Lili. É isso. Quais medicamentos o médico veterinário não pode descrever? Prescrever. Prescrever. Isso aí. Olha, Tá descrevendo. para tudo bem. uso veterinário, qualquer um, anestésicos. Assim, farmácia de manipulação veterinária não faz injetáveis, né? A gente não, pelo menos a minha. Porque para fazer injetáveis, a gente tem que ter uma cabine estéreo. E eu não tenho essa cabine. Então, injetáveis eu não faço. Mas todo e qualquer tipo de medicamento que seja para uso veterinário. Claro que tem aqueles que burlam o sistema, né? Tem uns que prescrevem antidepressivo pro primo. Mas aí tem que fazer com a receita pro cachorro do primo. Senão, não é dispensado.
Principalmente na farmácia de comercial. Eu já trabalhei vários anos em farmácia comercial também e a gente sempre viu, assim... A gente olha a receita e a gente sabe que não é pro pet, sabe? Mas se tá com todas as normas ali, o receituário certinho, com carimbo, com assinatura, com data, tudo certinho, é dispensado também, sabe? Porque a gente não tem como provar que não é pro pet. Mas pra pet, todo e qualquer medicamento que é pro pet, o veterinário pode prescrever sim, medicamento controlado, antibiótico, todo e qualquer que seja pro pet. Isso vai dar ética. Isso vai da ética profissional. Aham. A próxima pergunta que veio é sobre vermífugos. Qual seria a frequência para cães e gatos e se pode ser feita na manipulação também? Pode ser feito sim. A gente tem fórmulas e a gente tem vários tipos de ativos desverminantes, né? Normalmente a frequência é uma vez por ano dos vermífugos. De acordo com alguns veterinários, né, essa frequência pode ser feita junto com aquelas vacinas e reforços das vacinas. Porque normalmente as vacinas são anuais. Então, você vai dar a vacina, você leva no consultório para vacinar, você já dá a dose do vermífugo. Pode ser manipulado sim, só a exceção é ali nos primeiros meses de vida, que daí é com mais frequência, né? Aí, cada dose da vacina, você dá uma dose de vermífugo junto. Sim, e já entra a importância da manipulação no vermífugo, porque daí sim já é específico pro peso, né? Isso. Já não corre esse risco de você dar um pouco a menos, um pouco a mais, porque esse sim vai fazer uma diferença, se for a menos ou mais, né? Com certeza. A gente teve uma pergunta do Renan. Renan, a gente vai responder depois, vai fazer um videozinho para você, porque vai ficar muito longo pra gente responder no podcast agora. Depois a gente pede pra Lorena mandar um videozinho para você, bem explicadinho, porque eu acho que essa dúvida pode ser legal pro pessoal, mas vai ficar muito longa pro pod, beleza, Renan? Mais alguma pergunta? A gente tem uma pergunta também. A diluição da dipirona em água, utilizando a seringa para aplicar via oral, sendo mais fácil. É certo ou errado? Então, é muito relativo. O ideal é você comprar a dipirona em gotas, né? Porque ela já tá diluída certinho e... dependendo do recipiente da dipirona, da marca que você compra, ela pode não diluir corretamente. E aí, quando você der os ml que você precisa dar ali, ela pode ficar depositada na seringa. Então, essa pergunta é muito relativa. Depende da marca que você comprar, depende de quantos ml é diluído, né? Quantos ml você vai utilizar. Depende, né, se você tá fazendo a diluição correta, se não tá ficando sedimento. E da forma de dar, né? Então, se você diluir, por exemplo, 500 miligramas em 5 ml, você sabe que cada ml tem 100 miligramas. Agora, se eu vou pegar um gole... né? Pegar um tantinho de água e diluir, eu preciso da metade desse tantinho, como é que você vai saber quanto você tem que dar, né? Então é meio complexo isso. Se você souber fazer de uma maneira correta, vamos dizer assim, você colocar a dosagem, a dipirona, numa quantidade que mediu ali em ml, você saber fazer a conta de converter quantos miligramas tem em cada ml, se você precisa da 0,2, da 0,3, da 0,5, você tem que saber fazer a conta matemática e tem que saber observar bem se aquela dipirona ela tá totalmente diluída ou não. Porque se ela tiver sedimento, pode ser que aquela dosagem esteja errada. Na via das dúvidas, então, vá na gota direto, né? Sim. Ele já tem a forma farmacêutica, até não precisa ser manipulada, mas a forma farmacêutica já existe. Existe em xarope e existe em gotas. Então, por que não utilizar? Até porque a dipirona em gotas é muito baratinho. Não tem nem por que ter todo esse transtorno de você saber fazer conta, tudo, sendo que ali tá pronto. É só você dar a quantidade de gotas que você precisa ou os ml que você precisa, porque já tem a comercial, né? Ainda nesse assunto, uma coisa que eu vejo bastante é o pessoal com esses antipulgas, anticarrapatos palatáveis que vendem comercialmente, que inclusive são bem caros. O pessoal compra e diz, eu tenho 2 cachorros de 5 quilos, ele compra um para 20 e divide para os 2. Eu já ouvi falar que isso pode não dar certo, porque geralmente
o princípio ativo do medicamento ele pode não estar bem distribuído e ele pode ficar mais num pedaço, menos no outro, e um pedaço pode ficar com, um pedaço pode ficar sem. É real isso? Então, existem diversas marcas de antipulgas. Não é só uma, né? A gente sabe que tem algumas que fazem esses comprimidos que eles são com aquela linha no meio. Aqueles comprimidos que elas têm a linha no meio, a empresa, a indústria, ela garante que o medicamento está distribuído igual no comprimido. Os que não têm aquela linha no meio, aí eles não garantem que esteja distribuído igual. Então, esse já é mais perigoso dar, até porque por conta da intoxicação, né? Se o animal for muito pequeno, você... vou partir em 4 comprimidos, porque... né, ali você comprando para um peso maior e partindo o comprimido vai ficar mais barato. Mas isso pode ser que você dê aquela parte que tenha mais ativo e depois dê a parte que não tenha quase nenhum ativo. Então é sempre bom você observar que na indústria, quando você pode cortar o comprimido, é só quando tem aquela linha no meio do comprimido. Se não tiver essa linha, a indústria não garante que seja homogêneo num todo. Ela garante que tenha aquela dosagem dentro daquele comprimido, mas não que tenha homogeneidade dentro desse comprimido. Então, isso é bem importante, e até mesmo para antibiótico. Por exemplo, eu vou administrar um antibiótico que é 250 miligramas, mas eu só consegui comprar o de 500. Aí tem a tarja lá para você cortar, beleza? Agora, a cápsula, para você abrir, como é que você vai medir? Metade, né? O comprimido que não tem, ou aqueles comprimidos que têm gastroresistência, também não pode cortar. Então, também é muito relativo da fórmula. Esses antipulgas, eu sei que acontece isso. Tem algumas marcas que têm esse corte, essa linha no meio, e tem algumas marcas que não têm. Então, prestar muito atenção nisso. Mais alguma pergunta? Produção, tem alguma pergunta? Só fazer uma adendo. Por que eu coloquei aquela pergunta ali da seringa? Porque, na verdade, teve um caso que ficou bem famoso, que os estagiários usam bastante, né? De pegar, o cachorro é bravo, não tem que dar o comprimido de oral. Daí, não sendo só o dipirona, entende? Eles pegam qualquer tipo de comprimido, botam na seringa, tampa a ponta, puxa, daí dá aquela pressão no comprimido, ele dilui na água, né, da seringa. Daí eles colocam na boca do animal, assim, tipo, é um jeito mais fácil, né, você só jogar na boca do animal. Até dá pra ser feito, mas, por exemplo, uma pessoa que queira diluir pra dar 1/4, entendeu? Aí já é mais complicado, porque aí você fala, dá, né? Mas eu não sei como é que você vai administrar isso. Em alguns casos dá sim, não tem problema. Eu já fiz isso na prática de a gente, né, lá na ONG, a gente ganhar o negócio, aí eu vou lá, diluo e dou tudo aquilo pro pet. Aí beleza. Mas, eu vou diluir e daí eu tenho que dar em 6 vezes. Daí já fica mais complicado. Aí é melhor ter o líquido mesmo. Bom, esse nosso papo de hoje foi bem proveitoso, tiramos várias dúvidas, falamos de assuntos que todo mundo tem interesse, que todo mundo talvez alguma vez já fez alguma coisa errada, acho que foi bem esclarecedor. Antes da gente fazer o nosso encerramento, a gente tem um recadinho, que o Vet Day está chegando, as inscrições já estão abertas, a gente vai deixar no link do programa o link das inscrições, talvez a gente já tenha a grade toda formada, então vocês vão saber quem vai ser nossos palestrantes, nossas oficinas, então fiquem espertos aí que o Vet Day tá chegando. Você vai participar, Vanessa? Claro. Produção, vocês vão participar? Sim! Isso aí, todo mundo vai participar, isso aí. É isso aí, gente. Então, deixa pra gente as suas considerações finais, as suas redes sociais, como a gente encontra, como o pessoal de casa pode ir até você, né? Então, se alguém tiver interesse, até de tirar algumas dúvidas, né? Pode me encontrar pelo @lodegrafw no Instagram. Pela farmácia também, o @velitivet. E a Velitivet fica ali no centro, né? Na Rua Tiradentes. Bem facinho de achar também, é meia quadra da Balduino Táxi. Então, é disponível para qualquer tipo de perguntas, né? Algumas dúvidas que vocês queiram tirar. Ou até mesmo para trocar ideias sobre fórmulas que estejam fazendo para os pets, dando para os pets. A gente pode conversar mais sobre. Então, estou à disposição.
Pode me seguir lá nas redes sociais, seguir a farmácia e fiquem à vontade para questionar e trocar ideia. Tá, ok. Deixar suas considerações finais, seu recado para os estudantes de veterinária, para os estudantes de farmácia também, por que não, né? Vamos estender até eles. Os estudantes de medicina veterinária, o principal recado é Receita. receitas, por favor, legíveis, né? Também não tenho vergonha de perguntar para o farmacêutico. Os farmacêuticos estão aí para auxiliar com relação a medicamentos. Estudem bastante farmacologia, que é muito importante. Não olha pra mim. E desejo sucesso para todo mundo aí, para vocês que estão nessa luta aí de se formar, né? E é isso. Isso aí. Então, obrigado pela sua presença, Lorena. Obrigada aí pelo convite. Gostamos bastante, tivemos um papo bem agradável, bem esclarecedor. Acho que é isso, pessoal. Valeu pela presença, por assistir a gente até agora, aguentar, né, nossas piadas, nossos assuntos sérios. Fiquem ligados nos próximos episódios. Não se esqueçam de deixar suas perguntas. Quem tiver alguma pergunta pode deixar nos comentários. A gente vai ter caixinha também no Instagram depois. Quem tiver alguma dúvida pode mandar. E não percam o próximo episódio. Isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima. E é isso aí, pessoal. Até o próximo. Curte, compartilha, deixa o like. E até o próximo, gente. Tchau, tchau. Valeu.